Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e vocês estão no canal que fala de literatura e religião, história das religiões mundiais, sociologia das religiões, dicas de livros sobre esse assunto de fé, religiosidades, né? E sem nenhum viés apologético, ou seja, não vamos defender nenhuma fé específica, tenho minha fé, mas o canal não é para pregação. Mas eu vou dar umas dicas hoje de livros sobre devocional, né? Livros que têm algum aspecto devocional e de jornada espiritual. Já falei de vários livros aqui, né? Alguns posso até repetir, né? Mas vamos falar então livros ligados ao cristianismo, né, ao catolicismo e também à fé Bahá'í, então, que é uma fé interessante aí, que o pessoal tem muito devocional, tem muito material devocional. Vou trazer mais material devocional da fé Bahá'í, que é uma religião que vem ali do xiismo no Irã, na Pérsia, né? Então, interessante isso aí, do mundo muçulmano, né? O mundo islâmico, então é uma religião que surgiu ali, assim como o cristianismo surgiu no judaísmo, né? Então, assim como o budismo surgiu no brahmanismo, o hinduísmo, né? Então a fé Bahá'í é uma fé que surgiu dentro do islamismo, né? É outra fé, tá? Mas já tem vídeo aí sobre o fé Bahá'í, mas eu vou falar então de alguns aqui, já acho que vou até repetir alguns, né? O Fioretti São Francisco de Assis, então vou falar de dois São Francisco hoje. O primeiro é São Francisco de Assis, né, da Itália ali, e vai vir antes do outro São Francisco que eu vou falar. Esse o Fioretti vai contar a história do início do movimento franciscano, né? Então a gente não sabe quem é o narrador, quem é o autor, mas vai coletar as várias histórias, inclusive aquela pregação de São Francisco para os pássaros, né? Então os pássaros ouviam, entendiam a pregação. Então são várias histórias contando a conversa que o São Francisco tinha com os anjos, né? Então tem interessantíssimo isso aqui, porque é um material devocional, vai contar essas histórias, né? Que era passado dos primeiros franciscanos, e aí fizeram uma coletânea dessas histórias e aos fioretes, né? As florezinhas, por exemplo, que eles falam, né? E aí então, são essas histórias que lembram o Atos dos Apóstolos, né? Então todo início vamos dizer, uma religião, né? Podemos dizer assim, aqui no caso uma devoção, que é a devoção a São Francisco de Assis, tem esses primeiros discípulos, inclusive ele tinha 12 discípulos, né? Aqui eu até fiz a listinha, lembrando dos discípulos, porque são várias histórias contando esses discípulos, né? Deixa eu ver onde eu fiz a listinha. Então são os vários. Não vou lembrar de onde eu fiz a listinha. Bem, eu fiz uma listinha porque é o seguinte: as histórias são esses vários discípulos do São Francisco contando como é que eles chegaram às várias aldeias ali e levaram a mensagem de São Francisco. Lembrar que a mensagem de São Francisco é uma imagem de renovação e uma opção pelos pobres na época que tinha muita revolta camponesa, né? Então a ideia de São Francisco era aproximar novamente a fé cristã dos camponeses, trazer os camponeses para a fé cristã, né? Numa época em que muitos camponeses em revolta identificavam a Igreja Católica com os senhores, né, com os seus feudais, e aí faziam guerra contra os senhores feudais e contra a igreja, né? Achei aqui, ó. Então você tem os discípulos de São Francisco, vai contar a história do Frei Bernardo, Frei Leão, Frei Ângelo, Frei Rufino, Frei Maceu, Frei Elias, Frei Silvestre, Frei Egídio, Frei Felipe e João da Capela, né? Então são aqui algumas histórias, né? Santa Clara também tem uma história de Santa Clara, né? Que também foi um dos primeiros seguidores de São Francisco, então é interessante isso aqui. O outro São Francisco que eu vou contar é o São Francisco de Sales, que é aí do século XVI para XVII, né? Filoteia é um conjunto de exercícios espirituais que vai lembrar o Imitatio Christi, né? Então, Imitatio Christi que eu já falei, do Imitatio Christi aqui, do Kempis, né? E aí, essa edição aqui brasileira, tem uma tradução do Afonso Celso, que é em verso, né? Normalmente em prosa, né? Então são exercícios espirituais, devocional, né? É uma conversa mais ao devoto, né? Então são livros voltados ao devoto, é para quem é devoto, né? Então a apologética já aliás, nem é uma apologética, né? É um livro voltado para aqueles que já são da fé católica, por exemplo, né? E aí vai lembrar muito aqui, sendo poesia, os próprios salmos, né? Essa aqui é a edição da pastoral, né? De bolso, né? É a tradução dos salmos da pastoral, e aí vai lembrar muito porque é inverso, né? O salmo é uma poesia sacra, né? Lembrar que os salmos eram cantados no tempo de Salomão, né? Davi, etc. Muito bem, a Filoteia vai ser esses conjuntos também de preces e de devocional, vários assuntos, né? Então, é um livrinho de bolso também, né? Esse aqui da Vozes. E aí, o subtítulo é Introdução a uma Vida Devota. Então, vai lembrar basicamente o estilo, né? Dos exercícios espirituais do Loyola, né? Inácio de Loyola, dos jesuítas, né? A ordem dos jesuítas. E a Filoteia vai lembrar, então, momentos de oração, né, devocional, meditação, trechos da Bíblia, ele vai comentar esses trechos, né, como é que deve ser as orações, o recolhimento, o jejum, né, então,
é voltado mesmo para quem tem uma vida devocional, né? Então você pode ler junto com a Bíblia, pode ler junto com, né, esse aqui é devocional com as histórias, né, do São Francisco, e pode ler junto com os Salmos também, né? Então é interessante isso aqui, que são livros de bolso, né? Você vai ler livrinho simples, você leva né, pode levar no ônibus, pode levar, né, no carro, na hora do almoço, né? Então, eu que pego o ônibus, tem que ler dentro do ônibus, então é interessante isso aqui. E aí também, essa já deu a dica aqui da versão em prosa do Imitatio Christi, né? Mas tem várias traduções, tem várias edições do Imitatio Christi de bolso, né? Menor. Essa é interessante porque eu achei diferente porque ele fez uma adaptação em verso. Então ele pegou vários trechos do Imitatio Christi e fez como se fossem são diálogos, né? Que tem ali em prosa, mas aqui foi transformado em estrofe de poesia. Né? Então aqui você tem, você tem um conteúdo e você tem a elaboração poética, né? Eu acho interessante essa disposição. Então fica a dica principal aqui dos dois Francisco, né? O Francisco de Assis e o de Sales. Lembrar que o Francisco de Sales vai ser inspiração depois para o Dom Bosco, né? A Rede Salesianos, né? A Rede Salesianos, pessoal, lembrar que é uma criação de Dom Bosco, mas o patrono espiritual do Dom Bosco é o Sales, por isso que é a Rede Salesiana. Interessante, como é que a gente pesquisando descobre, né? Vamos lá. Então, saindo da área do cristianismo, vamos para outra religião, né? Que é a fé Bahá'í. Bahá'u'lláh é o profeta, né? Junto com o Bab. Bab é o portal. Então, inclusive, os Bahá'ís falam que o Bab seria tipo um João Batista e o Bahá'u'lláh é uma figura messiânica, né? Então, para eles é uma espécie de Messias, né? E aqui os Sete Vales é uma leitura, aliás, é uma leitura de iniciação à fé Bahá'í e escrita ali metade do século XIX, né? E o Bahá'u'lláh vai fazer aqui uma conversa com o Sufi, né? Que é uma tradição Sufi, já quem acompanha o canal já vê que eu já falei dos muçulmanos, vou falar mais, né, da cultura muçulmana, mas o Sufi está na cultura muçulmana junto com os sunitas e os Shia. Os Shia são os xiitas, né? Então são tradições diferentes dentro do mundo islâmico. Inclusive já deixei aí, né, um livro contando a história justamente, né, dessa divisão aí política, né, tal, religiosa entre os Sunni e os xiitas, né? Então, um é mais radical que o outro. Não é essa divisão, não é essa. Um é mais fanático. Não é essa. Essa aí é a imagem popular, né? Inclusive já teve um livro que a gente contamos aqui, de um jornalista da Globo, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas tem um livro, jornalista da Globo, vou deixar aí indicado, e ele conta, olha, isso não é que um é mais fanático que o outro, mas tem o que a gente acha que é isso, né? Eu mesmo tinha muito preconceito com o Islã, mas estudando mais, né, perde esses preconceitos. E interessante que pesquisando a fé muçulmana, encontrei essa religião nova que é a fé Bahá'í, tá? Esse livro, então, é um diálogo com o Sufi, né, a questão da imanência de Deus, né? Lembrar que os Bahá'í são monoteístas, igual os muçulmanos, os cristãos, os judeus, né? Aceitam essas várias crenças, e não só essas crenças abrâmicas, né? Eles aceitam também o hinduísmo e o budismo, né? Interessante isso aí. Abertura em tanto, né? Porque quando eu comecei a estudar, achei que eles dialogavam só com os abraâmicos, né? Todos aqueles que têm fé no Deus de Abraão, né? Que aí é os judeus, os cristãos e os islâmicos. Mas eles também são abraâmicos e estão em diálogo também com os budistas e com o brahmanismo, né? Interessante isso, os Hare Krishna e tal. Interessante isso aí. E aqui ele vai contar, ele está em diálogo também com a história persa, né? A Conferência dos Pássaros do Attar. Attar é um grande poeta persa. E esse poeta persa vai contar a história dos pássaros que vão procurar um grande rei chamado Simurgh, né? E descobre no final que eles são o Simurgh, né? Então eles vão a peregrinação, passando vários vales, várias dificuldades, uns perdem a fé, outros morrem, outros se desviam. E aí sobram 30 pássaros e eles olham para o outro, mas cadê o rei? Eles são o rei, tá? Eles são, é isso, resumão do... Você tem que ler o livro, né? Resumão do livro. Esses 7 vales, então, são os vários vales que o devoto tem que seguir na fé Bahá'í, por exemplo, né? Então aqui é um livro voltado para quem quer seguir a fé Bahá'í, né? São os modos de ver o mundo, né, em relação ao mundo muçulmano e ao mundo do Sufi e das várias crenças que tem no mundo, né? Então é interessante aqui, é o primeiro livro assim que eu li da fé Bahá'í, eu acho interessante, antes de você se aprofundar nos livros doutrinários, né? Ou históricos doutrinários, que vai ter os Atos Apóstolos também, que eles contando as histórias dos primeiros seguidores, a perseguição. Toda religião nova é perseguida, né? Então você vê ali que, assim como os muçulmanos foram perseguidos pelos pagãos, né?
lá no início da pregação do profeta Muhammad, o profeta Bahá'u'lláh também foi perseguido, né, quando começou a pregação da sua fé lá entre os persas, né, os iranianos hoje, né? Então, fica aí a dica, é um livro devocional, né, e é um livro assim que vai adentrar na cultura persa e islâmica. Lembrar que os persas não são árabes, os turcos não são árabes, né? Já falei várias vezes, não confundir os persas com os turcos, com os árabes. São povos diferentes, só que todos muçulmanos. Tá? Então começou com os árabes, né? Depois foi para a Pérsia, depois foi, né, para a região ali do... Depois os turcos vieram para a Turquia, né? Lá que a Turquia era Império Bizantino, né? Então os grandes impérios que tinha na época do profeta Muhammad era o dos bizantinos e o dos persas. Aí os árabes conquistaram os persas e no meio dos persas tinham os turcos. Os turcos adotaram a cultura persa e chegaram à Turquia, tá? Ah, Istambul, lá Constantinopla e tal, né? Ali. Então é interessante isso aí. É bom estudar história para você entender essas várias culturas. E também outra cultura interessante é a do sikhismo. O sikhismo é uma mistura ali de yoga, né, de cultura do brahmanismo, né, do hinduísmo, Hare Krishna e tal, com os muçulmanos, né? Então, o povo assim também que é perseguido dos dois lados. Eles não são entendidos nem pelos yogas, nem pela linha majoritária dos muçulmanos ali. Então, é o sikhismo, é uma outra... Tem na Índia ali e tal, é uma outra... É interessante essas várias religiões do mundo, né? É uma religião também que é monoteísta e tem, então, uma devoção sufi, né? Que é herdada dos muçulmanos, e também tem alguma coisa de yoga, né? É uma religião assim, muito, que eu não, né, muito pouco conhecida aqui no Ocidente, assim como também ali o pessoal do Zoroastro, né? O zoroastrismo, né? A gente conhece pouco também, mas é uma região persa também, né? Então, o Zoroastro e o Sikh, né? Se eu conseguir material devocional dessas religiões, eu vou trazer também, tá? Então fiquem as dicas de hoje. Dicas, né? Livros devocionais, livros de jornada espiritual, né? Livros que falam da devoção. É isso, né? Então essa playlist é para isso, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.